Fabiano Novaes, esse cara sabe onde está a sua toalha. Pegaram a referência, né? Matheus de Souza, caindo e errando? Foi uma referência ao Nerdcast Cyberpunk 2, né, safadinho? Esse cara não sabe onde está a toalha dele. Olá, primatas! Vamos para mais um FAQ Primata, um quadro onde eu pego os comentários que vocês fizeram nos diversos vídeos aqui do canal e respondo no vídeo. É isso, não tem muito mais para acrescentar. Vamos direto ao papo. Já vou começar tirando a blusa de frio, porque eu já estou morrendo de calor. Helder Barros. Então por que os entulhos espaciais que não têm sistemas de propulsão não caem na Terra? A questão é a seguinte: o que faz tanto a ISS quanto o entulho espacial, quanto um satélite ou qualquer outra coisa que esteja em órbita, o que faz ele permanecer em órbita não é a aceleração. Eu bato nessa tecla várias vezes aqui, em diversos vídeos meus, que a gente tem uma séria tendência a confundir aceleração e velocidade. O que faz a ISS permanecer em órbita não são os sistemas de propulsão. Os sistemas de propulsão são usados para levar esses objetos até a certa altura que eles precisavam, que é a altura orbital lá, e dar esse momento, dar essa energia para que ele começasse esse movimento de órbita. Uma vez que a ISS ganhou a velocidade necessária para manter a órbita, não precisa mais de sistema de propulsão nenhum empurrando ela na outra direção. Por quê? Por causa da inércia. Uma vez que você já colocou lá os módulos da ISS, você não precisa ficar constantemente empurrando, porque isso é acelerar. Você só precisa de uma energia inicial para dar esse movimento para ela, para dar esse momento para ela. A ISS não está em movimento porque o tempo todo tem um sistema de propulsão empurrando ela. Ela está em movimento por conta da inércia. Da mesma forma, o entulho espacial, nem todos, porque alguns deles vão cair na atmosfera, enfim, e vão se desintegrar na atmosfera, tá? Mas aquilo que está em órbita ao redor da Terra, ao redor de qualquer planeta, não precisa de sistema de propulsão. Por exemplo, a Terra não tem um sistema de propulsão para girar em torno do Sol. E ainda assim ela está girando em torno do Sol. O movimento que a Terra está fazendo em torno do Sol, tirando o formato dessa órbita, é exatamente o mesmo movimento que o satélite que está, por exemplo, em órbita ao redor da Terra, que a ISS faz também. E a Terra não tem um sistema de propulsão empurrando ela. É simplesmente porque, graças a como se deu a formação do sistema solar, a Terra tem um momento, assim como a Lua tem um momento, assim como todos os corpos têm um momento, e graças a esse momento, a Terra tem essa velocidade tangencial, que é essa tendência a se afastar dessa órbita que ela está agora. Porém, a gravidade mantém ela circulando ao redor do Sol. É a mesmíssima coisa com ISS, é a mesmíssima coisa com meteoritos, é a mesmíssima coisa com a Lua ao redor da Terra. Então, os sistemas de propulsão, eles são feitos para iniciar esse movimento, para dar essa energia para que esse corpo que você quer colocar em órbita seja capaz de atingir essa velocidade tangencial que a gente precisa que ele atinja. Uma vez que ele atingiu essa velocidade, a gente não precisa ficar constantemente usando sistemas de propulsão para manter em órbita. O que poderia acontecer é, caso ela estivesse numa camada da atmosfera que fosse mais densa, que tivesse mais partículas gasosas, o que não é o caso, ela ia perder esse movimento devido ao atrito com a atmosfera. Mas não é o caso da ISS. Seria o caso, por exemplo, é o caso dos aviões, por exemplo. O avião não entra em órbita exatamente porque ele está lutando contra a resistência do ar. Então o avião, e obviamente você colocar o avião em órbita, você precisaria que ele subisse muito mais, e para isso você precisaria fornecer muito mais energia, e para isso você precisaria de um sistema de propulsão, ao invés só de turbinas como o avião tem. Então é por isso que o entulho espacial pode eventualmente estar lá em órbita ao redor da Terra sem sistema de propulsão. Eu tô gravando esse acréscimo na hora da edição porque eu vi que faltou um trecho de resposta aí. No vídeo eu falei que a ISS tem sistemas de propulsão hoje dirigindo ela nessa órbita. E isso pode ter causado a confusão de achar que ela precisa desse sistema de propulsão para manter essa velocidade tangencial. Não é esse o caso. Quando eu falei que ela é dirigida lá no alto, é porque ela pode, durante essa órbita dela, entrar em rota de colisão com algum meteoroide, com algum asteroide, eu nunca sei as nomenclaturas daí. Pode entrar em rota de colisão com pedaços aí de entulho espacial. Para que isso não aconteça, ela precisa ser dirigida, e aí são usados sistemas de propulsão. Uma segunda forma que esses sistemas de propulsão são usados, que eles são necessários, é porque a ISS perde altitude com o passar do tempo. Ela está lá na termosfera, e na termosfera existe uma densidade de partículas gasosas muito pequena. Então você não vai ter que vencer um arrasto atmosférico aí o tempo todo como um avião faz, por exemplo. Porém, você vai eventualmente, a ISS, pelo tamanho dela, ela vai se colidir com muito poucas partículas gasosas, mas ela vai perder energia, então, para esse meio onde ela está viajando, né?
que é, no caso, uma camada muito baixa da atmosfera. Ela perde muito pouca altitude ao longo de um ano, parece que é cerca de 100 metros por ano. E aí os sistemas de propulsão precisam reelevar essa altitude dela. No caso do lixo do entulho espacial, por exemplo, se você tem pedaços pequenos, eles vão ter uma superfície muito menor de contato com essa camada da atmosfera. E eles também podem estar em outras camadas da atmosfera, onde a densidade de partículas é ainda menor. Então eles não necessariamente vão perder energia cinética e aí eles vão continuar essa órbita. E a maioria dos casos, se ele não continuar a órbita, ele vai cair na Terra, mas aí ele pode se desintegrar na atmosfera, ou como é o caso, por exemplo, dos meteoritos, que são quando os asteroides caem aqui na Terra, pode acontecer deles não serem dissipados na atmosfera e aí eles de fato caírem na Terra, tá? Então a ISS tem todo um controle aí para evitar exatamente que essa perda de energia para uma camada muito pouco densa da atmosfera faça com que ela caia na Terra. Esse sistema de propulsão não é para manter a velocidade tangencial, porque quem mantém essa tendência a continuar em movimento nessa direção é a inércia. É isso, espero que tenha completado a minha resposta, que não estava tão completa assim. Arthur Mangolin: pois é, Davizão, eu sei que elogio não enche carteira, mas você é extremamente competente e o seu trabalho com toda certeza marcou de forma definitiva a minha forma de pensar e de muitas pessoas que acompanham o seu canal. Continue assim. Muitíssimo obrigado, Arthur Mangolin. Todos os elogios são sempre bem-vindos, assim como todas as críticas. E como você mesmo disse, elogio não enche carteira. Então, nesse momento, vai começar um anúncio do YouTube, vocês me desculpem. Essa aqui é uma pergunta que eu recebi no Twitter, mas eu achei muito boa, então eu quis trazer aqui pro FAQ. Mesmo sem a gravidade da Terra, a massa da ISS e dos astronautas não é de uma grandeza muito pequena para termos efeitos gravitacionais análogos aos na Terra? Esse é um excelente comentário. No vídeo da ISS eu falei que a ISS e os astronautas não se atraem constantemente porque a gravitação da Terra continua atuando sobre os dois. E a massa da Terra, como é muito maior do que a massa da ISS e das pessoas, a força gravitacional que a Terra exerce é muito maior do que qualquer força gravitacional que o astronauta pudesse exercer na ISS e vice-versa. Mas mesmo que a gente não tivesse a Terra envolvida, vamos supor que a gente conseguisse pegar esses dois corpos, um astronauta e ISS, colocar num ambiente espacial onde a gente tem uma mínima interação gravitacional com outros planetas e outras estrelas e etc. Mesmo nesse caso, a força gravitacional que um faria no outro seria muito pequena e muito provavelmente a gente não ia nem observar isso, porque uma vez que você começa a chegar em valores muito pequenos, quando você está fazendo um cálculo de forças, por exemplo, a gente começa a chegar naquele limite onde a gente não pode nem afirmar que aquilo de fato é um efeito físico, onde aquele número é só um número matemático sem correspondência no mundo prático, no mundo físico. Eu não fiz a conta e honestamente os FAQs são feitos para serem vídeos mais fáceis de gravar, então eu não vou fazer a conta aqui. Mas se você quiser fazer a conta, é só você pegar a fórmula da gravitação universal, ela é completamente válida para esse sistema, e aí você vê exatamente que força que um exerce sobre o outro. Juvenal Caon: oi Davi, as pesquisas realizadas na ISS estão disponíveis ao público, blá, 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 blá. Tem um monte de coisa que ele comentou aí, se você quer ler, você dá o pause agora e lê, eu não vou ler tudo. Primeiro, muitíssimo obrigado, Juvenal Caon. E o grande ponto dele aqui foi o seguinte: no meu vídeo eu falei em um ponto que os astronautas da ISS fazem a manutenção do Hubble, mas isso não está correto e eu já cortei isso do vídeo lá. Quem assistiu o vídeo depois das primeiras horas nem viu esse trecho. Esse meu vídeo ia ser inicialmente só sobre as caminhadas espaciais. Eu fui coletando fontes e uma delas era que o Hubble, quando ele teve um grande problema lá eu não lembro exatamente se foram as lentes, mas quando ele precisou de uma manutenção para o bom funcionamento dele, foram as spacewalks que foram usadas para consertar o Hubble. Só que no meio do meu vídeo eu fui montando o roteiro e ele foi se tornando mais sobre a ISS do que sobre as spacewalks. E aí passou essa falha absurda da minha parte de dizer que os astronautas da ISS foram quem fizeram a manutenção do Hubble. Foram spacewalks que salvaram o Hubble, mas não são os astronautas da ISS, até porque a altura que a ISS está é completamente diferente da altura que o Hubble está. Então fica aí a errata. Muito obrigado, Juvenal Caon, por essa correção. Ele também falou aí, ele deixou lugares onde a gente pode ver as pesquisas que estão abertas ao público, e o que eu quis dizer naquele vídeo não é que a gente não sabe quais são as pesquisas que estão acontecendo, é só que uma pesquisa científica envolve todo um processo de você criar hipóteses e para essas hipóteses você vai fazer testes e aí depois que você fez tudo isso você vai juntar isso num artigo e publicar. Da mesma forma, os experimentos que estão no ISS funcionam assim também. Então, os astronautas que estão no ISS, eles podem até ter um vago conhecimento de quais são os experimentos que eles estão fazendo e talvez até de que áreas são esses experimentos. Agora, entender quais são as hipóteses que estão sendo testadas ali e quais são os resultados que se esperam, esse tipo de coisa, só quem entende são
os cientistas que mandaram esses experimentos para ser feitos na ISS. Alisson Augusto. Davi, que acha de a ciência no Brasil depender menos do Estado e ter mais abertura para financiamento privado de todos os tipos? Muitas instituições de ponta de pesquisa científica são privadas. O que você acha disso para o Brasil? Seria um avanço ou seria preferível fazer de outra forma? Se quiser fazer um vídeo respondendo isso, manda ver. Vai ficar a resposta aqui no FAQ mesmo, pelo menos por enquanto, Alisson. É um pouco complicado. Não tem uma resposta tão fácil para dar. A questão é a seguinte: uma vez que você coloca financiamento privado, você passa a ter um certo campo de interesse bem específico. A menos que seja, por exemplo, uma fundação ou uma instituição que o propósito é financiar pesquisa de base. Isso é excelente e, para mim, isso é muito melhor, inclusive, do que a gente depender do governo, como é no Brasil. E no Brasil a gente depende do governo muito porque a cultura da população não gera esse tipo de iniciativa. Agora, eu esqueci o nome do Instituto Serrapilheira, se eu não me engano, é o primeiro instituto privado que de fato está aí disponibilizando verba para pesquisa de base. E no Brasil, iniciativas desse tipo simplesmente não surgem. Então toda vez que alguém vem falar comigo que mas a gente não vai ficar esperando que o governo faça ciência, esperar que o governo faça ciência. A questão é que no Brasil não se investe, não tem gente querendo investir em ciência. Basta você ver, por exemplo, o próprio YouTube, como que é a diferença de audiência, por exemplo, de canais de ciência para canais de variedades. E eu não estou dizendo que tem problema terem canais que são só de bobeirada ou de pegadinha. Não estou dizendo que isso é problemático, tem no mundo inteiro isso. Mas isso indica um pouco qual que é o interesse que na nossa população existe em ciência. E ainda é um interesse pequeno. O que eu faço aqui no meu canal, por exemplo, não é uma ideia de ficar rico fazendo vídeo para o YouTube, porque se essa fosse a minha ideia, eu não estaria fazendo vídeo falando de ciência. Porque eu sei que esse é um tipo de conteúdo que a gente ainda precisa fazer muita força para popularizar. E eu tô aqui tentando fazer isso, tentando popularizar esse conteúdo, tentando fazer com que as novas gerações, quem sabe aí, se interessem mais no futuro por esse tipo de conteúdo, entendam o valor da ciência e também gerando aí esse conteúdo para quem já gosta de ciência e, idealmente, que pessoas que ainda não têm contato com ciência por diversas razões, pela educação que tiveram, etc., também tenham esse interesse. Mas, no Brasil, isso ainda é uma mentalidade que precisa ser cultivada. Basta ver como que movimentos negacionistas fazem sucesso por aqui, basta ver a quantidade de canais aí no YouTube que tá dizendo que a ciência é uma mentira, e agora a gente está começando a importar também. O Brasil sempre importou muito dessas bobagens dos Estados Unidos, né? E agora a nova bobagem, por exemplo, é o movimento anti-vacinação. Enfim, é uma mentalidade muito anticientífica que a gente tem por aqui. Seria bom se a gente pudesse depender de investimento privado, mas por enquanto no Brasil a ciência ainda não tem como depender de investimento privado. Agora, também existe o problema de que em alguns casos esse financiamento privado exige um retorno financeiro, exige um lucro. Se você precisa de um lucro que vem desse trabalho de pesquisa, você não vai investir em pesquisa de base. Instituições que financiam pesquisa de base ou fazem isso porque estão em uma visão lá para o futuro, ou fazem isso porque são pessoas que valorizam a ciência, que estão cheias da grana e resolveram investir nisso. Pesquisa de base é uma pesquisa que não gera resultado imediato, pode gerar numa situação ou outra, mas é um tipo de pesquisa que você não sabe qual o resultado vai gerar. Você faz simplesmente pelo conhecimento científico e isso pode, e provavelmente vai eventualmente no futuro, te gerar um resultado prático. Como no Brasil tudo é muito imediato, toda a mentalidade é de que tudo tem resultado rápido, até na hora de votar o pessoal pensa a curto prazo, né? Todo mundo esquece os 4 anos que vieram antes, os 10 anos que vieram antes da eleição, todo mundo se foca nos debates e nas campanhas e no que o candidato falou, então assim, isso é uma coisa muito habitual por aqui, essa ideia de pensar tudo em curto prazo. Você vê, por exemplo, acho que foi o Alckmin que comentou recentemente aí que tem muita pesquisa inútil sendo feita que não gera resultado, sabe? Isso é uma mentalidade que infelizmente é muito comum no Brasil. As pessoas não querem dar esse tempo para que a gente acumule conhecimento que é necessário para gerar resultados práticos, né? Como é toda a tecnologia que a gente tem hoje, internet, GPS, celular, computador, tudo isso é resultado de pesquisa que foi feita com o propósito de ser pesquisa de base lá no CERN, por exemplo. Então, assim, foi mais uma catástrofe do que uma resposta prática, né? Desculpe aí. O resumo é esse. Eu gostaria sim que tivesse financiamento privado para ciência no Brasil, que fosse pesquisa de base. Mas, enquanto a gente não tem essa cultura, a gente precisa também forçar o nosso governo a investir nisso aí. Mas até isso está sendo difícil de fazer, porque basta você ver que a marcha da ciência aqui no Brasil teve pouquíssimos adeptos. Mas é isso, estamos aqui na batalha para tentar fazer a ciência ser popularizada. Inclusive vou aproveitar essa nota desse comentário, inserir aqui o meu jabá do Padrim e ainda tem vídeo pra frente. Eu só quero agradecer a todo mundo que já me apoia pelo padrim.com.br/primatafalante. Agradeço a vocês muito porque vocês são
parte desse grupo de pessoas que já tenta investir em ciência de alguma forma, porque o trabalho que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de popularizar a ciência no Brasil. Obviamente que o apoio está vindo direto para mim e eu agradeço pessoalmente por isso, mas também é uma forma de investir na divulgação científica. E eu sei que muita gente que está por lá não me apoia simplesmente porque sou eu, porque é o Davi, apoia exatamente pelo fato de que eu trabalho com divulgação científica e a gente compartilha dessa visão de que a divulgação científica é importantíssima. Então, muito obrigado para todo mundo que apoia lá, e se você também quiser apoiar o meu canal, acesse esse endereço. Vamos voltar pro vídeo que eu sei que vocês já estão enjoados de eu falar disso. Vamos lá. Aline Lima. Menino, na hora que você falou de propaganda, apareceu uma. Coincidência? Será que foi coincidência? Vamos ver se eu consigo fazer de novo. Vai aparecer uma propaganda agora. Então, pessoal, não foi coincidência não. Como eu falei no vídeo do Adipocalipse, quando nós postamos um vídeo aqui que tem mais de 10 minutos, nós podemos escolher onde o YouTube vai mostrar anúncios e naquele vídeo foi proposital, era pra ser parte da piada mesmo, o anúncio aparecer na hora que eu falei, tá? Aquaponia BH. Então, se a ISS ficar parada, ela tem gravidade de peso novamente? E como fica seu peso? Tá dizendo o seguinte, se a ISS ficar parada, vamos colocar umas aspas aqui, ela cai de novo? É isso que você está querendo saber, né? A questão é a seguinte, a gente precisa tomar cuidado com essa ideia de parada, como eu já falei também em outros vídeos aqui, especialmente na série sobre relatividade. Parado, em movimento, velocidade, tudo isso é relativo. A ISS poderia ficar parada em relação à Terra, ou seja, hoje ela dá 16 voltas por dia ao redor da Terra. Ela poderia acompanhar a Terra e experimentar da mesma forma que a gente aqui na Terra o dia e a noite. Ela estaria parada em relação à Terra. Mas isso não significa que ela cairia, porque existe como você atingir uma certa órbita, uma certa distância da Terra, com uma certa velocidade tangencial, onde você fica parado em relação à Terra. Você continua caindo e errando, como eu falei no vídeo sobre ISS, e mesmo assim você está parado em relação à Terra. Isso é o que a gente chama de órbita geoestacionária. O que poderia acontecer, vamos colocar essa pergunta de outra forma, como que a gente poderia fazer para a ISS cair na Terra de forma reta? Como a ISS está acompanhando esse movimento de órbita da Terra, no caso ela ainda está um pouquinho mais rápido, né, porque ela dá 16 voltas por dia na Terra, o que precisaria acontecer para ela parar de errar a queda, para ela cair e acertar, seria ela perder essa velocidade tangencial que mantém ela em órbita. Ou seja, se a ISS está girando nesse sentido aqui, a gente pegar todos os sistemas de propulsão e fazer ela desacelerar, ela ir diminuindo essa velocidade tangencial, a gente vai estar fazendo ela perder energia, vai estar fazendo ela perder momento, vai estar diminuindo essa velocidade tangencial que ela tem. E aí ela começa a acertar a queda. Como, por exemplo, é o caso dos meteoritos que entram na atmosfera terrestre, que não são dissipados na atmosfera e que caem, como por exemplo aquele que caiu na Rússia recentemente. E aí quando cai na Terra ele vira... Não, quando cai na Terra ele vira meteorito, quando ele está caindo ele é meteoro, ele é asteroide, blá 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 blá, tem toda uma nomenclatura, fiquem à vontade para comentar aqui. Mega multicoisas. E dá para ver a CSS usando lunetas daqui da Terra? Sim! O difícil é você conseguir acertar a sua luneta, porque, como eu disse, ela dá 16 voltas na Terra em um dia, então ela passa muito rápido. Quem instalou alguns dos aplicativos que eu mencionei aí, que dá para você rastrear onde está a ISS e talvez vê-la no céu, já deve ter percebido que tem uma janela de quase 1 minuto onde ela passa perto de você. E se você tenta, quem já usou um telescópio sabe, que é praticamente impossível você focar em um objeto que passa e que a duração dele no seu campo de visão ali é de 1 minuto, porque o telescópio é uma coisa muito sensível, como ele pega um ângulo de visão muito grande, a cada mexidinha que você dá, fica bem difícil de você conseguir mirar na ISS. Mas sim, se você tiver um telescópio que seja programado para fazer isso, se você programar, ou se você for muito craque com a luneta, você consegue também ver a ISS sem nenhum problema. Não faça isso de dia. Fica aqui o grande alerta, não faça isso de dia, porque você vai prejudicar a sua visão. E muito obrigado ao Thiago Félix, que já deu essa resposta para ele lá nos comentários, mas eu achei que era uma pergunta muito interessante para trazer aqui para esse vídeo. Delcídio Nunes. Lá vem você de novo falando que massa atrai massa. Quando eu falo que massa atrai massa, essa não é uma afirmação incorreta. Massa atrai massa sim. A questão que é discutível aqui é qual é a origem dessa atração. Então quando eu digo, por exemplo, que bater palmas faz barulho, eu não estou falando nada de errado. Bater palmas faz barulho. A questão é, qual que é a origem desse barulho? Aí a gente vai entrar em uma outra questão, que é estudar esse sistema. Mas para esse caso que eu estou querendo falar aqui, não tem nada de errado com essa afirmação.
Da mesma forma, dizer que massa atrai massa não está errado. Se você vai falar de sistemas astronômicos e aí você quer questionar como é que isso acontece, até um certo ponto a gente pode dizer que a gravitação de Newton é uma excelente explicação, como eu já falei em vários vídeos aí também. Uma vez que você tenta ampliar um pouco o seu limite, a gravitação de Newton começa a apresentar certos problemas. Ela passa a não conseguir descrever tão bem assim aquilo que você está tentando descrever. Aí a gente vai começar a usar a relatividade geral. E agora, pasme, para você que está constantemente tentando me corrigir em vários comentários, falando que na verdade uma curvatura do espaço-tempo, em um certo limite da cosmologia, a relatividade geral também para de funcionar. Então, tanto a relatividade geral quanto a gravitação universal de Newton tem seus limites. Da mesma forma, quando eu vou fazer um estudo de mecânica, quando eu vou fazer um estudo na teoria de campos, eu posso falar em limites não relativísticos e eu posso falar em limites relativísticos. E se você acessar, por exemplo, o archive.org, que é um site onde eu falei que físicos publicam lá os seus estudos para depois tentar publicar nas revistas científicas, e você digitar non-relativistic, você vai ver que tem uma enxurrada de artigos que trabalham com limites não relativísticos. Se eu estou querendo descrever um sistema que não envolve altíssimas energias, eu posso dizer que esse é um limite não relativístico e eu posso desconsiderar a relatividade aqui, porque eu não tenho grandes efeitos que provêm da relatividade. O meu sistema de equações aqui não necessita trabalhar com toda a física que foi construída. Eu vou dizer, eu estou trabalhando com esse sistema aqui, e nesse sistema aqui, a relatividade não tem efeitos. Por quê? Porque não é um sistema de altas velocidades, não é um sistema de altas energias. As pessoas têm esse hábito de achar que em física uma equação tem que valer para todos os sistemas, e se ela não vale para todos os sistemas, ela está errada. Mas não é assim. Como em todo campo de conhecimento, na física também, a gente vai definir qual é o nosso sistema, qual que é a metodologia que a gente está usando e também dizer, bom, nesse caso aqui eu não preciso considerar efeitos relativísticos, nesse caso aqui eu preciso considerar efeitos quânticos, nesse caso aqui eu não preciso, porque, por exemplo, se você for ver um artigo de astronomia, existem alguns casos onde você vai considerar efeitos quânticos, existem casos onde você não vai considerar efeitos quânticos. Não está errado afirmar que massa atrai massa, porque nenhuma teoria na física quer explicar todo e qualquer sistema. Rubens César Soares de Souza. Se fosse possível, eu gostaria de pedir ou sugerir um tema para um vídeo. Seria explicando o vácuo quântico. Desde já, obrigado. Esse é um assunto bem interessante e ele provavelmente vai ser parte da minha série sobre física quântica. Assim como diversos assuntos aí de física quântica que são bastante complicados e eu não acho que é muito interessante eu fazer um vídeo esparso sobre esse assunto, que talvez eu vá gerar mais desinformação do que informação. Mas é um tema bem legal mesmo e provavelmente algum dia, quando eu fizer a série de física quântica, esse assunto vai estar incluído. Júnior Caputo. Assisto aos vídeos e fico me perguntando, existe algum assunto que você gostaria de tratar ou teve vontade, mas eu achou complexo demais e precisaria de muita explicação e preferiu não fazer, já que a física em sua maioria é bem complexa? Abraço. Abraço, Júnior Caputo. O vácuo quântico que ele acabou de me perguntar aí é um desses temas. A questão aqui não é que eu peguei em algum assunto e eu achei tão complexo que precisaria de muita explicação, não. Eu acho que se precisa de muita explicação, eu faço, por exemplo, uma série, como eu fiz a série de relatividade, né? É um tema que é muito complexo, basta ver que hoje aí tem vários canais publicando aí, divulgando vários erros conceituais sobre relatividade, e são pessoas que não entenderam a relatividade, e aí é mais fácil falar que a relatividade está errada do que estudar e ter todo o trabalho de compreender a teoria que é complexa, né? No caso é uma teoria complexa, o que eu fiz foi dedicar o meu tempo para fazer uma série sobre ela e tentar deixar o mínimo de espaço possível para erros conceituais e tentar deixar ela o mais mastigada e mais simples possível de se entender. O que acontece com frequência são assuntos que são complexos demais e por isso eu preciso ficar muito tempo trabalhando no roteiro deles, tá? A série de física quântica é um desses casos, assim como quase todos os vídeos que eu faço que são um pouquinho mais complicados aqui, porque eu tenho que filtrar todo o roteiro, eu tenho que pensar em exemplos melhores para os assuntos ficarem mais compreensíveis, e eu acho que é aí que entra o desafio de manter um canal no YouTube de ciência sem que o YouTube te esconda dos algoritmos. Eu tenho que constantemente estar postando alguma coisa aqui, mas os temas que eu trato precisam que eu gaste muito tempo estudando ele. Mas eu nunca deixei de fazer um vídeo porque eu achei que ele era complexo demais, não. Inclusive, quanto mais complexo, mais eu fico interessado porque eu gosto do desafio. Por último, Leandro VC Castellani. Eu gosto do seu canal, mas me incomoda bastante você ficar rindo das dúvidas comuns das pessoas. Passa uma ideia bem arrogante. Leandro, o problema está no seu entendimento e não no meu comportamento, porque... Como é que eu vou falar aqui então? Eu tenho que falar assim. Então, a Terra gira em torno do Sol porque...
Eu rio eventualmente, ó, por exemplo, ó, foi involuntário, eu faço isso normalmente, eu devo ter feito aqui nesse vídeo várias vezes. E não é porque eu estou zombando das pessoas, é porque eu tô falando de um assunto que eu gosto, é porque eu achei engraçado alguma coisa, é porque é o tom que eu tô conversando, sabe? Se você tá encarando isso como uma coisa arrogante, talvez é porque você não tá entendendo o papel da risada nos nossos discursos. Sinceramente, pra que eu ia fazer um vídeo sobre a ISS, um vídeo sobre um assunto fantástico, sobre um tema que eu acho fascinante, que é a Spacewalk, que é o ser humano enviando um objeto pro espaço? Por que raios eu faria um vídeo desse pra zombar das dúvidas das pessoas? Enfim, não é essa a ideia, e se você está entendendo isso, você está entendendo errado. E assim, nós youtubers, a gente não tem que ficar o tempo todo sendo simpático e tudo que a gente faz, fazer com graciosidade. Eventualmente a gente dá uma resposta mais rude para alguém no Twitter ou nos comentários, aí vem a chuva de nossa, eu achei que você era mais educado, você não precisa ser assim, sabe? Gente... Eu não tô concorrendo a Miss Universo, sabe? Eu tô aqui, sou uma pessoa falando com outras pessoas. Eventualmente eu vou ficar puto com o comentário que fizeram e eu vou responder talvez com um pouco mais de grosseria. Eventualmente eu vou responder mais educado. Eventualmente eu vou rir junto com vocês. Eventualmente eu vou levar a mal um comentário que vocês fizeram. Eu sou apenas mais um ser humano e todo mundo que me assiste aqui tem que ter plena consciência disso. Eu honestamente não tenho nenhuma pretensão de passar uma imagem Luciano Huck, sabe, de todo, olha como eu sou simpático o tempo todo, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou um exemplo de relações públicas, sabe? Então se eventualmente eu passo a ideia de que eu sou um pouco arrogante, talvez eventualmente eu realmente seja, talvez todo mundo eventualmente seja, mas o importante é que você goste do conteúdo que eu estou apresentando aqui. Talvez isso seja mais importante do que ficar analisando se eu sou arrogante, essas análises da minha personalidade, como se para você gostar dos meus vídeos eu precisasse preencher o seu conjunto de critérios de como uma pessoa deve se comportar. Honestamente, eu não vou atender esses critérios e eu acho que nem vocês deviam estar analisando isso na hora de ver se vocês gostam dos meus vídeos ou não. Olha aí, eu tô rindo de novo na hora de falar, mas não é porque eu tô zombando de você, ok? É simplesmente porque é um reflexo natural meu. Que saco, vocês também. Então é isso, pessoal, esse foi o FAQ de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você quer me ajudar a continuar fazendo vídeos como esse, e principalmente vídeos como esse da ISS, que levam muito trabalho montando roteiro para eu conseguir produzir, eu peço a você que considere me apoiar através do padrim.com.br/primata falante. Muitíssimo obrigado a todo mundo que já me apoia por lá e torna esse trabalho possível. Vocês estão colaborando com a divulgação científica. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.